Tudo bem, Paulo Araújo Notícias. A gente está nesta etapa de apresentar para os nossos amigos de YouTube, no canal Paulo Araújo Notícias, os grandes profissionais que fizeram e fazem a história do rádio no Piauí, o rádio jornalismo. E aqui nós estamos com ele, na minha concepção, dos maiores e mais importantes radialistas da história do rádio Piauí, que é o Francisco Augusto de Carvalho Rodrigues, filho do maranhense Antônio Francisco Rodrigues de Coelho Neto e da dona Lenita de Carvalho Rodrigues de Barras de Maratuã, né? Cidade de Barras, no Piauí. Então ele maranhense, o pai dele maranhense e a mãe dele piauiense, né? O Francisco Augusto, que é o seu nome profissional no rádio, Francisco Augusto. Ele nasceu em 1950. Chico Augusto, que é mais conhecido carinhosamente pelos amigos. Você começou a trabalhar no rádio quando, Francisco Augusto? Eu comecei a trabalhar no rádio em 1975. Fiz um teste para a Rádio Clube na época, muita gente, e nós passamos 3 nesse teste que nós fizemos. E a partir daí eu comecei a fazer rádio. 1975. Você começou, como foi isso? O que foi que lhe fez ir para o rádio? Bom, o teste foi feito e eu já gostava muito de ler. E eu fui um dos primeiros, né, aprovados. E daí eu passei, então, sob a orientação do coordenador artístico da rádio, que era o Francisco Leite, a fazer programa de manhãzinha cedo, abrir na rádio, programa de forró. Nesse tempo, eu me lembro, morava na Pissarra, ali perto da igreja de São Raimundo, e eu saía todo dia 4 horas da manhã de casa, de bicicleta. Cheguei a ser assaltado, mas sempre estava lá na rádio fazendo os meus programas de forró. Um programa musical, né? Não era forró propriamente dito. Programa musical, aquelas músicas mais tipo Ray Conniff, mais românticas e tudo mais. E depois eu comecei, a partir das 6 horas, a apresentar um programa de notícia. Como eu era muito bom de leitura, eu me identifiquei mais com o radiojornalismo. Quer dizer, apresentar o âncora, né, a apresentação, fazendo comentário. E aí, então, eu fui evoluindo, aprendendo na rádio. Era responsável também pela redação das notícias. Naquela época, não era como hoje. A gente tinha um gravadorzão e a gente passava o dia gravando a Rádio Globo, a CBN, essas rádios do Sul, e pegava aquelas notícias e fazia o resumo para apresentar aqueles noticiários de hora em hora, né, que eram apresentados nas rádios. E assim eu fui evoluindo. Você começou no rádio aos 25 anos de idade? Mais ou menos isso, aos 25 anos de idade. Na Rádio Clube AM 700? Foi minha primeira escola, eu passei 15 anos na Rádio Clube, onde eu aprendi muita coisa ali, com o apoio da família Alencar, aquele pessoal todo, os colegas da época, tudo isso. Então, Chico Augusto, tinha que fazer um teste para fazer... Na época, sim. Na época, hoje nós já temos a universidade, né, que forma o jornalista, e eles trabalham em rádio também. Naquela época, após alguns anos em que eu já estava trabalhando como profissional, eu recebi muita gente daqueles cursos da UFP, que eram as primeiras turmas que saiu. Passavam lá pela prática e tudo mais. Naquele tempo era assim, no meu tempo não tinha ainda isso, né? Você tinha que fazer teste mesmo na prática ali e tudo, e ia pegando o macete do rádio. A sua voz tem uma dicção que é marcante. Quem ouvia a sua voz já se identificava ali, a Rádio Clube AM 700. Porque você ouvia a voz do Chico Augusto. Então ficava logo, você já lembrava a sua voz, já lembrava a emissora. Isso. Como é que foi? A minha voz, ela me ajudou muito. Sempre eu tive boa voz. Antes de fazer o rádio, eu já fazia teatro. E já fazia muitos treinamentos, muitos exercícios de técnica vocal. O teatro exige muito isso, de dicção, porque não basta você ter um timbre de voz bonito. Você tem que ter a dicção, saber falar, os fonemas e tudo mais. Isso aqui embeleza a fala. A voz é uma coisa, a fala é outra. Às vezes as pessoas, você tem uma voz linda. Ainda hoje, quando eu chego em locais fechados, as pessoas ficam me perguntando, você é radialista, você tem uma voz... Quer dizer, mas não é só o timbre da voz, é a fala de uma forma global, incluindo os fonemas, a pronúncia e tudo isso. Certo? E como foi essa passagem? Porque você disse que começou na Rádio Clube AM 700
como apresentador de um programa musical. Musical. E como foi essa passagem para o radiojornalismo? Como eu disse, eu fazia o programa a partir das 5 da manhã, abria a rádio, né? E aí, a partir das 6 horas, eu comecei a apresentar um noticiário na rádio. Como é que era o nome do noticiário? Você se lembra? Rapaz, eu já nem me recordo mais como era Jornal o da nome Clube. Jornal da Clube, era uma coisa assim. Tinha ele de manhãzinha, os horários nobres, né? Parece que era de 6 às 6h30. Era mais ou menos isso. Aí Me parece que até a Rosenir Alves andou apresentando com você lá também. A Rosenir, nós chegamos a trabalhar junto. Ela tinha vindo do Ceará, formou-se em jornalismo e foi trabalhar na rádio como redatora. Depois ela foi sendo introduzida na locução, isso, aquilo, outro. Hoje acho que ela está em São Luís, a Rosenir, esse nome. Ela é uma boa profissional, a Rosenir. Me diga uma coisa, Chico Augusto, aí a sua carteira de trabalho já foi logo assinada? Você já conseguiu logo a DRT, o registro profissional? Naquele tempo, sim. Naquele tempo, a carteira foi assinada. Todo o tempo que eu passei na empresa, fiz o registro. Meu registro é como jornalista profissional, porque, na verdade, eu também militava no jornalismo. Hoje eu sou sindicalizado como jornalista também. Às vezes as pessoas pensam que é a mesma função. Não, são duas funções diferentes, né? Duas profissões, o radialista e o jornalista, né? E ambos se confundem porque ambos trabalham com a notícia, né? Então, os donos da emissora, o diretor-geral na época era quem? Da Rádio Clube RM700? Na época, o diretor-geral era o Dr. Cisnando Alencar, era o presidente, diretor-presidente. Tinha o Valtim, né, que já faleceu, Deus o tenha, né? E tinha outros diretores. O Leite era o quê? Francisco Leite era o diretor artístico da rádio. Isso, eu me lembro. Era o diretor artístico. Depois veio o Cizinha, que também Deus já levou, que era também diretor da rádio. Então, nós tínhamos essa gama de chefes, né, na hierarquia. Eu cheguei ainda a ser coordenador de rádio-jornalismo. Chico Augusto, como é que era produzir o jornal da Clube 700 naquele tempo? Era aquilo ali. Como você conseguiu o conteúdo, a produção de notícias? Exatamente. Como era que a gente conseguia? Não era como hoje, né? Hoje tem internet e tudo. Naquele tempo, a gente produziu jornalismo, principalmente as notícias nacionais, ouvindo a Rádio Globo, ouvindo a CBN, as grandes rádios, os grandes locutores, isso me ajudou muito. E a gente tinha um gravadorzão de rolo, né? Sim. E a gente gravava aquelas horas, a gente já sabia as horas, botava para gravar, pegava aquelas notícias depois, fazia aquele resumo, né? Para diminuir mais o tempo da notícia e tudo mais. Então fazia aqueles resumos. Assim a gente produzia. As notícias locais, nós tínhamos um veículo próprio, que a gente chamava FM, né, frequência modulada, e a gente ia cobrir eventos como o Carnaval, cobria o pessoal do esporte, cobria o esporte, andava nas delegacias para fazer a parte policial, enfim. A gente fazia toda essa reportagem de rua, por telefone, era mais movimentado. Nós tínhamos toda uma equipe, certo? Para fazer rua, para fazer redação, para fazer apresentação. Nós tínhamos toda uma equipe. Porque naquele tempo, o rádio ainda era o rádio. Não era como hoje, né? A televisão ainda não existia com tanta força como hoje, com tanta popularidade. As notícias de fora, as notícias do país, como é que você conseguia? Era isso, era ouvindo as rádios nacionais. Era através do Telex? Como é Também tinha o Telex, que a gente chamava Telex. Era um aparelho que ele passava o dia ligado e ia... Passando essa informação. Porque eu me lembro que você tinha também... Você produzia aquele noticiário de hora em hora, né? Produzia, tudo aquilo ali, ouvindo os noticiários nacionais. Nós, lá nesse tempo, não contávamos com o Telex, para nós no radiojornalismo. Telex, né? exatamente. Isso veio, eu vim a ter conhecimento do Telex no jornal Era uma coisa Dia, moderna, onde eu trabalhei Telex, também, época, para fazer as notícias, pegar aquilo, a gente chamava decupação, quer dizer, pegava aquela notícia ali e diminuía. Quer dizer que você ouvia as rádios de fora, ondas curtas? Todas as rádios de fora. Foi um dos melhores aprendizados ouvindo as grandes emissoras de fora. Foi isso em 1975, né? 1975. Como eu lhe disse, a televisão ela ainda não tinha essa popularidade de hoje. A televisão ainda era uma coisa muito... a Globo foi o primeiro canal, uma coisa muito enlatada e tudo. Nesse tempo, a Clube já tinha, né, essa concessão da Globo, né, TV Rádio Clube, a gente chama de TV Rádio Clube, né? E eu cheguei também a fazer locução. Na televisão também? Locução fantasma. Naquele tempo não era como hoje, não tinha os VTs. Naquele tempo aparecia aquelas fotos, né? E a gente, da cabine, do estúdio lá da televisão, a gente fazia o texto. Tudo era inserido no mapa, né? No mapa de mídia.
confeccionado pela direção comercial, pelo setor comercial. Então havia aquele mapa, aquele script, e ali a gente já sabia as horas daquelas intervenções que a gente fazia. Naquele tempo, na televisão também, até a propaganda de lojas, de pano, tudo era feito ao vivo, não tinha VTs. Certo, é verdade. Mas aqui voltando para o rádio, Chico, conte aí um fato que marcou muito assim você, assim na questão Fato do pitoresco, pitoresco, no rádio. exatamente, que realmente você possa passar aqui para os nossos amigos do. Não, fato pitoresco, na verdade foram muitos, né? Tenho certeza, na sua Você é história do rádio. radialista, você sabe disso também, que a verdade. gente tá encontrando muitos fatos e tudo Porque mais. você passou quanto tempo no rádio, Chico, lá na Rádio Clube? Foi só na Rádio Clube? Na Rádio Clube eu passei 15 anos. 15 anos. Trabalhei na FM O Dia, uma das primeiras emissoras que eu trabalhei. Depois parti para a FM Puti, na época que existia. Peraí. FM A primeira Puti. emissora que você trabalhou no FM, né? Porque você começou no AM. Eu comecei na AM, Certo. mas mesmo na AM, eu fazia paralelamente a FM também. Foi logo depois, quando surgiu o FM 80. Exatamente. Mas na Rádio Clube AM 700, você ficou quanto tempo? 15 anos. Eu 15 passei lá, anos. eu passei de 75 até 90, mais ou menos, por aí, 90, foi 80, na década de 90, eu passei lá na Rádio Clube. Depois eu saí, deixei, Foi por aposentadoria? graças a ou Deus. você porta resolveu? aberta. Não, é porque eu saí mesmo, né? Eu quis sair, não foi nem a decisão sua, emissora que... pessoal. Não foi nem a emissora que me demitiu, coisa nenhuma, não. Foi eu que saí mesmo. E aí eu parti para Puti, me chamaram para Puti, eu tinha um programa de noticiário na Puti. Depois da Puti, Puti AM 610. Puti FM. Trabalhei na FM. 94.1. E cheguei também a fazer o noticiário meio-dia na AM também, mas foi um pouco tempo. Aí me chamaram para Mirante, a Rádio Mirante, que era uma rádio que tinha em Timon. 570 AM. Trabalhei na Mirante, fazendo noticiário e tudo. Depois me chamaram para o Grupo Meu Norte, que a Mirante já era do Meu Norte também. Me chamaram para fazer rádio. Depois era TV Timon, Canal 7, passou para TV Meu Norte. Não era na TV Timon. A Rádio Mirante, ela ficava ali na praça de Timon. A TV já ficava mais lá, em cima do morro. E aí mudaram para o Monte Castelo. Foi. E nesse tempo, então, eu fui chamado para lá para fazer rádio, né? Fazer o programa de noticiário na rádio. E depois desses programas, me chamaram então para a CBN. Montaram a CBN lá no Monte Castelo. E eu fui fazer reportagem para a CBN. Aí tinha os âncoras, o César Filho era um âncora, e tinha outros âncoras que eu não me lembro mais. Né? E eu fazia reportagem de rua, estava o dia na rua fazendo reportagem. Depois, então, eu passei até a fazer televisão, me chamaram para a televisão. Antes disso, eu trabalhei na Brasilsat, que era do grupo também, que ficava no Riverside. Era eu e outros colegas também, que eu já... Ronaldo... Fernando Silva, Lapada... Não, Lapada trabalhou... Era forró, parece. Era um programa de forró que ele tinha. O Chico Silva trabalhou na Rádio Clube, que era um programa de forró. Zé Nunes também, que trabalhou na Rádio Clube, também comigo. E depois, lá no Riverside, a Brasilsat era instalado lá, era o menino, rapaz, o Ronaldo... Sá? Não, o de Sá trabalhou também lá. Mas ele era noticiarista. Ronaldo Bringel? Isso, Ronaldo Bringel. Isso. Chico... Lá, eu deixei também. Né? Aí fui trabalhar... passei a trabalhar como repórter de televisão na Meu Norte. Fiz várias reportagens e tudo mais. Como eu não tinha muita tela também... Não... Chico, e com esse vozeirão que você tem, voz bonita, voz de locutor realmente, o assédio das mulheres, como é que era? Como você sabe disso, que você foi jovem, né? Jovem, isso. E essa questão do assédio era que tinha que se controlar para não se perder na história da coisa, né? Porque tem muita gente que se influencia com isso, né? Se deixa levar por essas coisas e acaba destruindo Você recebeu muitas ligações, Chico? Você recebeu muitas ligações de mulheres assim que mas não tinha dúvida. Tinha até o seguinte, elas ligavam para os colegas, Emílio... Com todo respeito às mulheres, né? Claro, evidente. Que são fatos pitorescos que aconteceram. Então, o que acontecia com a gente? Elas ligavam, né? Aí, vamos marcar encontro? Bora, vamos marcar encontro. Aí, quando a gente chegava no carro, qual é a roupa que você vai usar, que você está usando, e não sei o quê, PPP. Quer conhecer você pessoalmente, tá sua voz ali e tal. Tudo mais. O que elas faziam? Elas se escondiam para saber se o cabo era feio ou bonito.
Nessa história toda, eu deixei de conhecer muitas delas, porque quando me via, só acabou com o feio. Só tem voz esse aí. Tá entendendo? Aí eu me lembro, tem um fato pitoresco, que era os fatos da vida dos radialistas, né? Mas eu sempre fui uma pessoa assim, comportada. Eu nunca fui assim, a minha bebida sempre foi muito pouca, essas coisas eu nunca gostei de, entendeu? E depois de todo esse movimento todo, eu já era funcionário da prefeitura também, cerimonialista da prefeitura, da Câmara, e aí me lotaram aqui na Rádio Cultura, onde eu passei um bocado de tempo e aposentei aqui pela Rádio Cultura. Aqui, né? Produzindo Chico, jornalismo. assim, só para encerrar aqui, sua história é muito longa, e você realmente prestou muito serviço para o rádio piauiense. Na Rádio Clube, assim, um fato pitoresco que lhe incomodou, que você, rapaz, não devia ter feito assim, deu errado, porque sempre você... Quando a gente está aprendendo, Sim. a gente, assim que eu comecei a fazer noticiário, eu era muito nervoso. A gente ficava com aquela insegurança e tudo mais. Uma vez eu estava lendo um noticiário, tá aqui, e o diretor-presidente da rádio resolveu entrar no estúdio. Aí não prestou. Eu fiquei muito nervoso, errei o noticiário todo. Aí ele olhou para mim assim, ele que já conhecia tudo, ele olhou para mim assim e saiu. E foi Começa saindo. a carreira. Aí eu disse, poxa, eu estou demitido. Mas não era, não. Ele saiu exatamente porque ele entendeu que com a presença dele, eu fiquei inseguro, fiquei tudo, ele saiu, né? E tudo. Eu pensei até, aí eu comentei isso com o colega, tudo, aí ele disse, não, ele saiu ali porque ele notou que tu ficou nervoso, que ele entende que tu está começando a fazer rádio e tudo. Pois é, Chico, então, hoje, em pleno 2018, você que começou em 1975 no rádio, que era só máquina de datilografia, era o fax, me parece, o fax. Era o fax, E hoje que toda essa tecnologia, qual é a recomendação que você passa para os jovens que estão querendo ingressar na carreira da comunicação, Olha, seja Paulo, no rádio ou seja... Hoje tem cursos de jornalismo, que é onde você aprende também a prática do rádio. Quer dizer, a formação acadêmica hoje é muito mais fácil do que naquela época que nós não tínhamos. Mas o que eu recomendaria a essas pessoas é que, na verdade, não se limitassem à formação acadêmica, porque muitas vezes a pessoa faz uma universidade e acha que já está com tudo. Não. Você tem que se aprofundar. O comunicador, principalmente o comunicador do rádio, que ainda hoje poderia ser, aqui para nós, a fonte de informação mais eficaz. Você não vai dirigir um carro vendo televisão, você não vai dirigir um carro vendo telefone, a internet. Tem muita gente que faz isso, mas é errado, é grave isso aí. Mas o rádio não, você liga o rádio do carro, você vai ouvindo o noticiário, você vai ouvindo uma música, sem precisar chamar a sua atenção. Você acha que a internet vai superar o rádio? Eu acho que já superou. O rádio hoje eu diria que o rádio está perdendo a sua, embora ele seja muito importante, entendeu? Mas ele está perdendo. O que eu recomendaria aos colegas é que a profissão de radialista, principalmente no que toca ao radiojornalismo, certo? Ela é estressante, ela exige determinação, exige trabalho, exige tudo. Não é improvisação. Você chega com um monte de papel debaixo do braço e vai improvisar na hora daquele programa, que aquele programa é apenas um desfecho de todo um trabalho. E o radialista, o repórter, ele trabalha 24 horas, ele vive antenado com a informação, com a notícia, ou local ou nacional, entendeu? E outra, todo comunicador, ele tem que ler, tem que se inteirar, né, da gramática, porque ele tem que falar uma linguagem que a gente chama de linguagem popular. Não é uma linguagem erudita, cheia de arranjos, cheio de não sei o que mais, que a pessoa que tem um nível intelectual baixo, ela não vai entender. Também não pode ser uma linguagem coloquial. Por quê? Porque a linguagem coloquial, a gente é cheia de vícios, você tem que falar uma linguagem o quê? Uma linguagem popular. Porque aí a pessoa, o médico, o professor, vai entender aquilo, mas também o caboclo lá do interior, ele também vai entender aquilo. Então ele tem que ter esse cuidado. Outra coisa, tem que tomar conhecimento. Ninguém pode estar comentando coisas para alienar as pessoas. O comunicador do rádio, de qualquer que seja ele, ainda é responsável pela conscientização, pela mudança de nossa sociedade que está aí atolada na ignorância, na má educação, em tudo o que é preciso mudar. Então, a imprensa, de uma forma geral, seja falada, seja escrita, televisada, como dizem, ela tem essa responsabilidade de conscientizar a população, de mudar esse país. É a minha recomendação.
que você vai falar no rádio, veja o que está falando, como está falando e por que está falando. Chico, você é do tempo que o radiojornalismo era feito da seguinte forma: ler a notícia, a produção da sonora e se tivesse algum comentarista, você tinha lá o comentário. Hoje, o radiojornalismo, principalmente, eu queria saber de você daqui a pouquinho, o radiojornalismo é feito nas emissoras de rádio de outra forma, parece um bate-papo, uma conversa. Como é que você analisa esse radiojornalismo que está sendo feito agora? Eu acho que esse bate-papo ele é saudável, sim. Certo? Não é mais aquela coisa, repórter não sei o quê, ppp. Não, eu acho que o rádio você fala, não precisa impostar a voz, você fala a sua voz normal e tudo. O importante é que você tenha conteúdo, que você debata, na verdade, os problemas que têm que ser debatidos. Não como eu digo para você, é um rádio conscientizador e não que aliena as pessoas. Porque muita gente vai falar coisas, futilidades que não levam a nada. É como a gente vê muito na internet. A internet é muito boa, é ótima, é uma maravilha. Mas as futilidades são muito grandes, as pessoas não travam um debate sério para mudar essa nossa sociedade. Então, é evitar as futilidades. Você pode muito bem conversar informalmente com as pessoas e tudo, falar normal, um bate-papo, eu acho isso saudável. E o fim do rádio AM, Chico, como é que você está vendo essa migração do AM para FM? Acho que a tecnologia vem para melhorar, né? Então, se é para melhorar a qualidade, é para melhorar, é bem-vindo, isso é bem-vindo, certo? Agora, manter aquela programação que é necessária. Não existe um rádio importante, não existe, se ele não tiver o rádio serviço, a informação, a educação, é como eu disse há pouco para você. Nós, comunicadores, nós temos que ter essa consciência, nós temos que educar e não alienar. Tudo bem, nós conversamos aqui com um dos maiores profissionais do rádio, da minha concepção, do Rádio Piauiense, fez história, está aqui, Francisco Augusto, da Rádio Clube AM 700. Chico, e hoje você é um pai de família, o nome da sua esposa? Eunice, Maria Eunice. Quantos filhos, Chico? A minha princesa. Eu tenho 3 filhos, na verdade, eu tenho um filho que é do primeiro casamento, que é uma pessoa que eu adoro, gosto muito dele. Aliás, eu gosto dos 3. Da sua primeira mulher? Aí vem os outros 2, né, com ela. Pode citar os nomes aí, Chico, dos seus filhos. Seus filhos, o nome. O mais velho é o Ramsés, hoje ele é da Polícia Federal, um cidadão, me deu 2 netos, né? Os outros 2 são o Rômulo, que é da Polícia Militar, é o vocalista da banda da Polícia Militar, e o Ramon, que é o mais novo, também, que é músico também, e tudo. São 3 pérolas que eu tenho, 3 coisas boas. Para encerrar, o Chico também, Chico Augusto, radialista, jornalista, locutor profissional. Ele também foi professor de karatê, é professor de karatê. Na verdade, eu sempre gostei do esporte, certo? Eu não sou muito ligado ao futebol, ao esporte com bola, porque eu nunca consegui aprender. Eu gosto, né? Agora vem a Copa do Mundo aí, né? Que nós vamos nos deleitar com o Brasil, que se Deus quiser vencendo todas. Mas eu sempre gostei do esporte de luta, né? A chamada arte marcial. Como é que eu encaro isso? Sempre encarei depois que eu aprendi. O que me levou, na verdade, à prática do karatê também coincidiu com a época que eu comecei a fazer rádio, certo? Foram os filmes. Naquele tempo a gente assistia aqueles filmes, era pau de briga fora do Rex, e quando a gente saía todo mundo no ponto de briga, e era briga aqui, briga ali. E depois eu conheci um professor japonês, Seiji Nakayama, que veio para cá, aí resolveu ensinar karatê. Aí nós começamos a aprender karatê. Só que o karatê, ele não se restringe a bater. Ele não se restringe, mas ele traz muitos benefícios. Ele traz o benefício físico, a atividade física. Por quê? Porque ele surgiu no Japão. Foi pesquisado na universidade, os seus benefícios físicos e os princípios filosóficos e morais que a arte nos traz. Então eu aprendi muita coisa nisso. E toda a vida que eu fui um professor de karatê, eu não me limitei a ensinar a bater. Eu primava, acima de tudo, como sempre primei, pela formação do caráter da pessoa. Nós temos a filosofia oriental para tornar essas pessoas, os meninos, as crianças, os adolescentes que nós ensinamos ali e que tem aquela fantasia do poder, como é típico de nós masculinos, mas dizer para eles que a vida tem regras éticas, regras morais, regras de tudo. Ensinar ele, fazer a cabeça dele. Karatê não é só bater, não é só dizer eu sou bom, o bom de pancada. Não. Porque muitas vezes o pior inimigo não está lá fora, ele está dentro de você, nos nossos impulsos negativos. Obrigado, Chico Augusto. De nada.